deixe-me levá-lo de volta ao momento mais terrível e glorioso da história humana. Uma verdade que precisa transformar sua caminhada com Cristo hoje. Imagine a cena. É o dia da Páscoa em Jerusalém. A cidade está fervilhando com peregrinos de todas as partes do mundo conhecido. O sol do meio-dia no Oriente Médio brilha com uma força implacável, iluminando cada detalhe da paisagem árida. No Monte Calvário, a brutalidade está exposta ao dia-luz. Ali, pregado no madeiro, está Jesus de Nazaré. Você pode ouvir os gritos, as zombarias dos soldados romanos, o escárnio dos fariseus e o choro das mulheres. Tudo está nu, cru e visível. Mas então, no exato momento em que o sol deveria estar em seu zênite, no auge de sua força, algo impensável acontece. O relógio marca meio-dia, mas o céu declara meia-noite. Desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Não foi uma nuvem passageira de tempestade, não foi a poeira do deserto. A Bíblia é clara e a história confirma. Uma escuridão espessa, palpável e sobrenatural desceu sobre o mundo. O sol, o olho do dia, fechou-se. A criação recusou-se a assistir à morte do seu Criador. Hoje, guiados pela teologia profunda e apaixonada de Charles Spurgeon, vamos entrar nessas 3 horas de trevas. Vamos pisar neste solo sagrado com os pés descalços da reverência. Não estamos aqui apenas para aprender história, mas para adorar. Vamos descobrir o que essas trevas escondem, o que elas revelam sobre o caráter de Deus e o que elas profetizam para a sua vida. E peço que fique até o final, pois preparei 3 disciplinas espirituais práticas e profundas para que você não apenas entenda essa verdade, mas viva à luz dela durante toda a sua semana. O milagre que desafia a razão. Primeiro, precisamos nos curvar diante do milagre. Spurgeon nos lembra com autoridade que isso não foi um evento natural. Os céticos tentaram explicar isso como um eclipse solar, mas a astronomia desmente a incredulidade. A Páscoa judaica sempre ocorre durante a lua cheia, e é astronomicamente impossível que haja um eclipse solar quando a lua está do outro lado da Terra em relação ao Sol. A lua não poderia lançar sua sombra sobre a Terra naquele dia. O que aconteceu ali foi um ato direto da vontade de Deus. O Deus que disse haja luz no princípio, agora dizia haja trevas. O Deus que estabeleceu as leis da natureza tem o poder soberano de suspendê-las quando a ocasião exige. E que ocasião seria mais digna de um milagre do que a morte do Filho de Deus? Spurgeon dizia que se o Senhor Jesus podia, em sua fraqueza e morte, apagar o sol ao meio-dia, o que ele não poderá fazer agora que ressuscitou em poder e glória? Pense na adequação desse sinal. O Filho de Deus estava realizando uma obra que nunca havia sido feita antes e nunca seria repetida. A eternidade estava entrando no tempo para morrer. O infinito estava sendo esmagado pela finitude. Era natural, era necessário que a estrutura do universo reagisse. Se as rochas se fenderam e a terra tremeu, como o sol poderia continuar brilhando com indiferença? Aquela escuridão foi o universo vestindo o luto. Foi como se o Pai dissesse: se os homens não têm vergonha do crime que estão cometendo, eu cobrirei esta cena com um manto de horror cósmico. Você já parou para pensar no impacto disso? O arado parou no meio do sulco. O comerciante no mercado silenciou. O martelo do ferreiro parou no ar. Um temor sagrado, um calafrio na espinha desceu sobre zombadores, sacerdotes e soldados. Naquelas 3 horas, as piadas cessaram. Ninguém mais teve coragem de insultar a majestade na cruz. Deus impôs o silêncio para que o sacrifício fosse consumado. O véu que esconde o inefável. Mas Spurgeon nos convida a ir mais profundo. Essas trevas não foram apenas um sinal para o mundo, foi um véu sagrado para o Cristo. Havia aspectos da crucificação que eram públicos.
os pregos, o sangue físico, a sede, a vergonha da nudez. Mas havia uma dimensão do sofrimento de Cristo que era profunda demais, sagrada demais e terrível demais para ser vista por olhos humanos ou até mesmo por olhos angelicais. Primeiro, as trevas podem ser vistas como Deus cobrindo a maldade humana. Era como se o Pai dissesse: não posso mais olhar para isso. A ingratidão, a zombaria contra o inocente, a crueldade da criatura matando o Criador, era uma abominação tão grande que o céu precisou desviar o olhar. O véu desceu para cobrir a vergonha suprema da humanidade. Mas, principalmente, o véu escondeu as dores da alma de Jesus. Meus irmãos, podemos pintar quadros da crucificação física, mas quem pode pintar a agonia de uma alma perfeita, sendo feita pecado? Quem pode descrever o que aconteceu quando o peso da iniquidade de todo o povo eleito de Deus foi comprimido em um único cálice e dado ao Santo de Israel para beber? Isso aconteceu no escuro. Spurgeon dizia com ternura: foi adequado que Deus o cobrisse, para que ninguém visse as linhas gravadas no seu bendito rosto pelo cinzel da tristeza infinita. Havia contorções de dor espiritual, havia um combate com a morte eterna, havia uma transação misteriosa entre o Pai e o Filho, que não era para o espetáculo público. Foi um ato de pudor divino. Deus cobriu seu Filho em sua hora de maior humilhação e nudez espiritual. Agradeça a Deus por esse véu. Ele nos diz que o sacrifício foi completo, mas o custo foi incalculável, conhecido apenas pela Trindade no segredo daquela escuridão. O símbolo da ira e do julgamento. Embora o véu esconda, ele também ensina. A escuridão é um símbolo teológico poderoso de duas realidades aterrorizantes que precisamos compreender para valorizar nossa salvação. 1. O símbolo da ira de Deus. A luz é símbolo da presença favorável de Deus. A escuridão é símbolo do seu julgamento. Deus é luz e nele não há treva alguma. Quando as trevas cobriram Calvário, significava que Deus estava judicialmente virando o seu rosto. Deus estava irado, não com seu Filho amado em si mesmo, pois Jesus nunca foi tão amado pelo Pai como naquele momento de obediência suprema. Mas Deus estava irado com o pecado que Jesus representava. Ele se tornou o substituto, o fiador. Naquelas 3 horas, Jesus tornou-se o para-raios de toda a tempestade da justiça divina. O inferno, em sua essência mais profunda, é a ausência da luz de Deus e a plenitude de sua ira. Na cruz, Jesus desceu ao inferno em nosso lugar. Ele experimentou a escuridão exterior para que nós pudéssemos andar na luz da face de Deus para sempre. Ele foi desamparado para que você nunca o fosse. O campo de batalha espiritual. Spurgeon também via nessas trevas o pó da batalha. Jesus disse aos que vieram prendê-lo: "Esta é a vossa hora e o poder das trevas." A cruz foi o ringue cósmico. Satanás, os principados, as potestades e todas as legiões do inferno atacaram o Filho de Deus com fúria total naquele momento de fraqueza. Foi a hora mais escura da história, literalmente e espiritualmente. O príncipe das trevas tentou apagar a luz do mundo. Imagine os assaltos mentais, as acusações, o peso do mal puro tentando esmagar a fé do Filho. Mas ouça a boa notícia, a notícia que faz o céu cantar. A escuridão não venceu. Ela durou até a hora 9, e então se dissipou. A luz voltou antes mesmo de Jesus morrer. O sol brilhou novamente quando ele clamou: "Está consumado." Isso nos diz que a batalha foi ganha. Cristo triunfou sobre o inferno, ali mesmo, no escuro. A cruz, que parecia a derrota da luz, tornou-se o farol eterno da vitória. As trevas não puderam prevalecer contra ele. A profecia de simpatia, natureza e graça.
Por fim, há uma lição de simpatia que Spurgeon extrai magistralmente. A natureza sofreu com seu Senhor. O sol físico entrou em luto porque o sol da justiça estava sofrendo o eclipse da morte. E isso nos ensina uma verdade espiritual vital para a igreja hoje. Se Cristo não brilhar, tudo fica escuro. Olhe para a igreja contemporânea. Se tirarmos a expiação de sangue, se pararmos de pregar o Cristo crucificado, se ocultarmos a cruz para não ofender a cultura moderna, o que resta? Escuridão. Nós podemos ter a melhor música, a melhor oratória, os templos mais confortáveis e os programas sociais mais eficazes, mas se a cruz for velada, a igreja está em trevas. Toda teologia verdadeira simpatiza com a cruz, dizia Spurgeon. Se você obscurece o sacrifício vicário de Jesus, você apaga a luz de toda a verdade bíblica. Sem a cruz, a Bíblia é um livro fechado e o mundo é um labirinto sem saída. Se você está tentando viver sua vida sem a centralidade de Cristo, você está vivendo em um eclipse permanente. Você pode ter a luz da razão, da ciência, da filosofia ou do sucesso financeiro, mas no fundo, sua aula está tateando ao meio-dia como um cego. Só Jesus pode acender a lâmpada do seu coração. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O consolo para a alma no escuro. Talvez você esteja me ouvindo agora e sua vida pareça estar nessas 3 horas de trevas. A dor do luto, a depressão profunda, a dúvida teológica, a falência ou a solidão. Parece que o sol se pôs ao meio-dia na sua vida. Parece que Deus abandonou você. Spurgeon, que conhecia bem a dor física e a depressão, tem uma palavra preciosa de consolo para você. Se você está no escuro, não se desespere, pois o próprio Senhor da Glória esteve lá antes de você. Você não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer de suas fraquezas. Jesus sabe o que é clamar Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Ele conhece o caminho pelo vale da sombra da morte, não por ouvir falar, mas porque ele pavimentou esse caminho com seus próprios passos sangrentos. Se você está na escuridão hoje, estenda a mão da fé. Você não encontrará o vazio, você encontrará a mão ferida daquele que venceu as escuridões. A escuridão do crente é diferente da escuridão de Cristo. A dele foi punitiva, a sua é educativa. A dele foi abandono, a sua é disciplina de amor. Deus pode esconder o rosto de você para testar sua fé, mas ele nunca esconderá o coração dele. Como dizia Spurgeon, quando você não puder rastrear a mão de Deus, confie no coração de Deus. Plano de ação espiritual. 3 disciplinas práticas. Para que esta mensagem não seja apenas uma emoção passageira, mas uma âncora para sua alma, aqui estão 3 disciplinas espirituais para aplicar durante a semana. Primeira disciplina: a meditação do véu, o silêncio da cruz. Estamos acostumados a uma adoração barulhenta e rápida. Precisamos recuperar o temor. A prática é: esta semana, reserve 20 minutos para um retiro de escuridão. Desligue as luzes, desligue o celular. Fique no escuro físico. Medite não nos sofrimentos físicos de Jesus, mas na angústia de sua alma. Tente imaginar o peso do seu pecado pessoal sobre ele. Diga: Senhor, obrigado por entrares na escuridão eterna por mim, para que eu jamais precisasse enfrentá-la. Deixe que o mistério do sacrifício gere uma gratidão mais profunda, uma contrição real que muda o comportamento. Segunda disciplina: o teste da luz central. Spurgeon alertou que tudo fica escuro sem a cruz. Precisamos auditar nossas influências. A prática é: avalie o conteúdo que você consome. Livros cristãos, pregações, músicas,
podcasts. Faça a pergunta difícil: isso aponta para a cruz e o sacrifício de sangue? Ou apenas para o meu bem-estar e autoajuda? Se uma mensagem promete vitória sem sacrifício, sucesso sem santidade, ou céu sem arrependimento, rejeite-a. É escuridão disfarçada de luz. Treine seus olhos espirituais para buscar o brilho do sangue de Cristo em tudo. Se a cruz não é o centro, é trevas. Terceira disciplina: o clamor da fé na escuridão. Se você está passando por um momento difícil, use a linguagem da cruz para orar. A prática é: não finja que está tudo bem diante de Deus. Se está doendo, seja honesto. Use os salmos de lamento, como o Salmo 22, 88 ou 130. Mas termine sempre com a confiança da hora nona. A luz vai voltar. Declare para sua própria alma em voz alta: as trevas têm prazo de validade determinado por Deus, mas a luz de Cristo é eterna. O sol vai brilhar novamente, porque ele ressuscitou. Amados irmãos, as 3 horas passaram. A escuridão, por mais terrível que fosse, teve um fim. O sol voltou a brilhar sobre Jerusalém naquele dia, e ele brilha hoje espiritualmente sobre nós, porque o Filho de Deus não ficou na cruz, nem no túmulo. A escuridão foi o preço pago. A luz é a nossa herança eterna. Nunca jamais subestime o que custou para que você pudesse andar na luz hoje. Cada raio de esperança que toca seu rosto, cada momento de paz que você sente, cada promessa do céu que você possui, foi comprado por aquelas horas de terror sagrado, onde Deus apagou o sol. Não viva como um filho da noite, preso ao pecado que causou a morte de seu Salvador. Você é filho do dia. Ande na luz, ame a luz, viva na verdade e leve essa luz para um mundo que ainda está tateando na escuridão. Há mistérios ainda mais profundos na crucificação que precisamos explorar para fortalecer nossa fé contra as tempestades modernas. O vídeo que está aparecendo na sua tela agora é o próximo passo essencial nessa jornada. Ele vai te guiar em como viver pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Inscreva-se no canal para ser edificado diariamente com a verdade robusta e inegociável do Evangelho. Clique agora e continue sua jornada de crescimento. Deus te abençoe com sua maravilhosa e inextinguível luz.